Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez estamos aqui fazendo live ao mesmo tempo que estamos conversando aqui no YouTube. E hoje eu queria comentar sobre um trecho que, honestamente, eu acho que relembra a importância daquilo que realmente importa, né? A importância daquilo que realmente importa. E essa redundância, ela também é importante. Por quê? Porque nós esquecemos muitas vezes do que mais importa. A gente acaba se perdendo nas demandas da vida, né? Nas demandas de pai de família, mãe de família, seja o que for aí do trabalho, das nossas próprias queixas, das nossas próprias lamúrias, né? A gente acaba se perdendo daquilo que realmente importa. E essa frase, mais uma vez, do livro da Consolação da Filosofia de Boécio, ela dá um norte. Ela ainda não fala onde que mora a verdadeira felicidade, mas ela deixa claro onde não mora e dá um argumento que para mim é fantástico, né? É fantástico. Então ela traz uma frase que primeiro ela pode passar batida, ela pode parecer meio mais do mesmo, né? Meio mamão com açúcar, assim, meio café com leite. Que ele fala o seguinte: por que os homens, né? Coitados dos homens, procuram a felicidade fora quando só podem encontrar a felicidade dentro deles mesmos? E beleza, isso aqui à primeira vista o que que é? É uma frase clichê, né? Que pode estar na louça da vovó, isso aqui pode estar na louça da vovó, né? Porque você procura a felicidade fora quando você só pode encontrar dentro. Mas tem uma explicação muito interessante isso aqui. Percebam o seguinte, nesse mesmo livro, eles dão alguns argumentos, né? De que você realmente só tem posse de algo quando aquele algo não pode ser tirado de você. Você só tem posse de algo verdadeiramente quando aquele algo não pode ser tirado de ti. E aí nós temos a seguinte reflexão: os homens que buscam bens materiais, né, buscam a matéria, buscam as coisas no lado externo, como um eixo de vida, como a busca principal e vital das próprias vidas. Eu quero a matéria, eu quero juntar dinheiro, eu quero o melhor carro, eu quero a melhor casa, é tudo matéria, 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 matéria. Todas essas coisas podem ser tiradas de ti. Vocês conseguem perceber isso? O nosso dinheiro ele pode ser roubado, inclusive pelo nosso próprio presidente. Ou ele pode perder o valor por uma crise política, né? Uma crise até, por exemplo, bélica. Até aí, beleza. Aí, até minha digníssima esposa que conectou aqui agora, a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã. Alguns homens podem gerar o seguinte argumento: cara, e os homens que têm uma certa estabilidade na vida? Não acontece guerra, não acontece crise política, e eles são ricos. Eles têm coleção de relógio, eles têm carros caros, eles têm muito dinheiro e eles têm tudo que querem materialmente falando. São homens que acumularam e conseguiram permanecer acumulando estáveis durante toda a sua vida até a sua morte. O que você me fala desse tipo de homem? E você já me trouxe a resposta. A morte é a corrupção certa. Então, se ele não perdeu nada daquilo durante a vida, ele certamente perderá diante da morte. Certamente perderá diante da morte. Isso qualquer pessoa consegue enxergar, né? A alma vai para algum lugar, ou melhor dizendo, o espírito, e o corpo fica. A casa fica, o carro fica, o dinheiro fica, e depois ainda dá briga de herança, né? Ainda dá os filhos tretando por causa do dinheiro que foi deixado. Então percebam o seguinte, é muito claro que perseguir essas coisas é loucura. Por quê? Porque elas nunca serão tuas, elas são emprestadas. E aí sim tem o seu lugar. Então se eu consigo comprar as coisas, muito que bem a gente precisa, né? Não seremos hipócritas. Essa roupa custa dinheiro, esses livros custam dinheiro, esse celular, essa câmera, tudo aqui custa dinheiro. E é muito bom ter dinheiro para poder utilizar mesmo, para adquirir conhecimento,
para poder usar, fazer live, né, dirigir, buscar as crianças na escola. Dinheiro é bom demais. Mas como um meio, mas eu dominando o dinheiro, não como uma finalidade de vida, porque aí é loucura. Por quê? Porque eu vou morrer e tudo vai ficar aqui. Coitado do homem que busca a felicidade nos bens externos quando ele só pode encontrar a verdadeira felicidade dentro de si. E o que é a verdadeira felicidade? O domínio de si mesmo. O domínio de si mesmo é possuir-se, não é possuir as coisas. Você entende a diferença? E só quando você possui a si mesmo, você sabe para que você foi feito e você consegue ter essa clareza, mesmo com as dificuldades da vida, mesmo com algumas coisas puxando a sua atenção, né, as coisas que são sedutoras. Só quando você possui a si mesmo é que você consegue possuir as coisas sem se corromper. E esse homem, ele é raro. Raro. Beleza? Vocês estão entendendo? Então, coitado do homem. Pobre é o homem que procura a felicidade fora quando só pode possuir dentro. Por quê? Porque quem procura fora está perdido, está apostando, está construindo a sua casa com todo amor e carinho num terreno de areia que vai ceder cedo ou tarde. Na pior das hipóteses, pode ceder amanhã. Na melhor, vai ceder na hora da morte, mas vai ceder. A matéria, ela é corrompível, ela estraga, ela se afasta. A fortuna, né? Ela gira a roda como se fosse um cassino e hora você ganha, hora você perde. Maluco é o homem que depende disso para ser feliz. Agora, o homem que procura o domínio de si mesmo, ou seja, ele procura a felicidade dentro de si, através do autoconhecimento, da busca pela virtude e da reta ação, agir de acordo com a minha natureza humana, que é a virtude. Fala, Milena, bom dia, tudo bem? Exatamente. 99,9999% dos homens vivem para a matéria. Não à toa, vivemos na época mais triste da história humana. Mais depressiva, mais ansiosa e companhia limitada. Por quê? Porque é insuportável viver assim. Nessa incerteza, perceba, mesmo o homem, ele totalmente iludido, ele está construindo um terreno de areia e tem um momento que ele percebe que aquilo é impermanente. E aí causa sofrimento. Sejam bem-vindos à crise de meia-idade. Caramba, tô aqui com 40, 50 anos. Construir. Mas quando eu morrer, essas coisas vão ficar. Será que é só isso que é a vida? Isso é a crise da meia-idade. Entendeu? Amém, Milena. Manda essa live para todo mundo aí. Compartilha o link do YouTube. Quanto mais gente estiver aqui, mais feliz eu fico. Fala, dona Lorraine. Bom dia. Então, que nós possamos construir cada vez mais. Ele ainda fala uma coisa interessante sobre a felicidade. Ele fala que o homem que não sabe dessas coisas que eu estou falando, ele é o ignorante. Então, ele até pode possuir e buscar a felicidade na matéria. E aí algumas pessoas vão falar assim, a felicidade então é uma bênção. De certa maneira, sim. É uma bênção porque ele não tem noção da própria dor. Mas a felicidade desse cara, ela é uma felicidade incompleta, fraca, boba. É uma felicidade imatura. Ele até consegue ficar ali. Por quê? Porque ele não tem consciência que é melhor. E Lorraine, agora você vai ter que olhar no YouTube depois. Já tô há 10 minutos aqui. Depois você olha o vídeo completo no YouTube, tá? Mas segue aí que vai valer a pena. Então, o ignorante, ele não percebe o problema dele. Então ele tá de boa. Mas a vida dele é diminuída. Ponto. Ele não vai conseguir... Eu tava até assistindo, olha que interessante essa analogia que eu tava pensando, bicho. Nos caras que assistiram o filme da Odisseia do Nolan. Fala, Flávio Chimoia, tranquilo, meu caro? Então, os caras que assistiram a Odisseia de Nolan, a gente pode separar em dois aspectos. O primeiro deles, os homens que não conheciam a Odisseia original.
Ou seja, eram ignorantes referente à Odisseia original, à história original da Odisseia, escrita por Homero. Esses caras que não conheciam e têm essa ignorância gostaram muito do filme. Por quê? Porque como o filme é muito bom. Nolan é muito bom em fazer filme, porra. E com um orçamento multimilionário, com os melhores atores e produções, etc. Óbvio que o filme ficou muito bom. Então a ignorância faz todo mundo gostar do filme. Perfeito. Agora, quem conhece a obra original e consegue saber as diferenças históricas para o que foi produzido no filme, se incomodam. Então aqui o conhecimento gera um incômodo, percebem isso? E aí você pode falar assim, então é melhor não conhecer. Por quê? Por causa que aí o ignorante vai gostar do filme, o cara que conhece vai encontrar erros, vai se sentir um pouco incomodado. É verdade. Porém, se alguém produz um filme fiel, quem conhece a história terá uma felicidade muito maior do que só quem gostou do filme. Quero que vocês compreendam isso aqui é interessante. Vai ter uma felicidade maior em ver aquela obra bem feita e fiel à obra original do que quem gostou do filme simplesmente pelo roteiro bem feito. Consegue entender? Então, quando você tem a consciência e a coisa é alinhada, a felicidade é maior do que a do ignorante que tem a felicidade da ignorância. Você consegue entender isso aqui? Ou ficou um pouco embaçado? Mas enfim, a felicidade do ignorante ela é menor, ela é diminuída. E aí tem o cara que tem a consciência, ele tem a consciência de que o bem do mundo não é o bem externo, ele é o bem interno, e mesmo assim ele vive de acordo com as paixões, né? Vive de acordo com essa construção em terreno de areia. A felicidade dele também é diminuída. Por quê? Porque ele vai viver ansioso. Ele vai viver sabendo que ele não deveria estar fazendo o que ele faz. E aí ele até pode se distrair, né? Com besteira, com coisas da vida, vai se distraindo. Mas a hora de deitar à noite, a cabeça no travesseiro, pesa. Pesa. Vocês sabem que pesa. Então é uma ansiedade, uma coisa que fica sempre um espinho, uma pedra no sapato. Então também não é uma felicidade constante, verdadeira, profunda, que é pura, que não traz incômodo. Agora, então a verdadeira construção é essa, a construção interior, o domínio de si mesmo, ordenamento de paixões, rotina, e não qualquer rotina, mas uma rotina que me leva para onde eu gostaria de ir, que tem que ser uma vida de santidade, pô. Entendeu? Um plano de vida. A felicidade do ignorante é curta, digo, não é plena. Perfeito, Shimoya. Então, eu ter uma rotina, um plano de vida, algo que eu possa agir, que vai me fazer construir bens interiores, um domínio de si mesmo. E aqui eu trago ainda, cereja do bolo para a gente finalizar, o que eu trouxe ontem para os meus alunos do Sanctus Club, que é a minha formação para homens católicos, sobre garra. Não basta ter rotina, não basta saber para onde eu estou indo. É necessário um brilho no olhar, um querer fazer, um querer melhorar, um tesão em buscar e não retroceder. Entende? É querer realmente evoluir, desenvolver e não cansar. Então, perante as dificuldades, garra. Eu sei que tem dias que eu vou estar entusiasmado, isso é bom. E tem dias que não. São nos dias que eu não estou entusiasmado que eu preciso de garra. Eu não posso afrouxar as rédeas. Então eu mantenho firme a minha obra de homem, a minha construção, o meu domínio de mim mesmo. Tá bom? Isso é necessário. É necessário permanecer perante a chuva, o frio, o calor, a preguiça, o dia que não dá vontade de levantar, as noites mal dormidas. São nesses dias que nós precisamos ter 10 vezes mais vigilância. Mas eu só consigo isso se eu tenho clareza de para onde eu quero ir e qual é a rota que me leva para lá. E eu preciso seguir aquilo. Porque se eu não tenho clareza, na primeira dificuldade, eu vou tomar uma rasteira e com certeza vou me desviar do caminho. Tá bom, meus caros? Foi uma honra estar com vocês aqui mais um dia. Vou encerrar aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até amanhã.